Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional espetacular, próximo da perfeição, construiu na tarde deste domingo no estádio Beira-Rio uma goleada sobre o bom time do Atlético Mineiro por 3-0. Um resultado forte e emblemático e que trará consequências positivas e saudáveis não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa Sul-Americana, lembrando na quinta-feira no Peru, jogo de ida das quartas de final contra o Melgar. Um Internacional que fez um primeiro tempo maravilhoso e apenas administrou a vantagem na segunda etapa. Eu te falo sobre esta vitória do Inter, 1-2-3, sobre o Atlético Mineiro, em nome da Golden Token Brasil. Tu tá investindo na poupança e tá vendo a tua grana andar de lado? Ou tu tá no perde, ganha, perde da Bolsa de Valores, aquela insegurança toda? Então tu tem que chegar na Golden Token Brasil e chegando lá dizendo que chegou aqui através do canal do Meneghetti, que terás direito a premiações, camisas oficiais da dupla Grenal, mini barra de ouro e até iPhone. E não pensa que tu precisa de muito capital para investir em minérios, em pedras preciosas. A Golden Token Brasil tem a expertise deste bilionário mercado. Chega lá, diz que é através do canal do Meneghetti e a partir de R$700 tu passa a ter rentabilidade mensal de 4%. Vai ver o teu dinheiro crescer diariamente. A Golden Token Brasil está te esperando. E na descrição deste meu vídeo, o link com todas as informações para que você chegue na Golden Token Brasil. Eu estou rodando a vinheta e na volta a gente fala deste Inter 3, Atlético Mineiro. Com o Mano Menezes suspenso na cabine, com Sidney Lobo à beira do campo, um Internacional perfeito. Fez um primeiro tempo de uma atuação espetacular e construiu uma vantagem por 3-0. O Inter não chegou a ser avassalador, mas foi estratégico, foi certeiro nos contra-ataques. Aliás, a gente tem que lembrar que este é o primeiro jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro e que já no primeiro turno, lá no Mineirão, a época de Cacique Medina, o Inter havia sido melhor que este Atlético Mineiro, à época treinado pelo turco Mohamed. Acabou perdendo por 2-0, mas fez uma segunda etapa de um confronto em que foi superior. Aquela derrota ficou engasgada. Era o Inter de Medina contra o Atlético de turco Mohamed. Agora o Inter de Mano com Sidney Lobo à beira do campo e o Atlético reestreando o técnico Cuca. 6 minutos de jogo, um chutaço do Maurício de fora da área, colocando a vantagem para o Internacional por 1-0. O Inter faz o gol, se recolhe estrategicamente, dá o campo e a posse de bola para o Atlético Mineiro e sai nos contra-ataques, com o Alemão, com o Wanderson, eventualmente com o Maurício chegando, com Bustos pela direita. Aos 20 minutos o Inter poderia ter feito o segundo num contra-ataque muito próximo da perfeição, em que o Maurício concluiu para fora numa excelente jogada de combinação, uma transição rápida e por pouco ali o Inter não fez 2-0. Não demorou muito, 13 minutos depois, aos 23, jogada de Edenilson, Wanderson com precisão colocou o Inter numa vantagem ainda maior, desestabilizando o Atlético de Cuca. Inter 2 com Wanderson, Atlético Mineiro 0. O Atlético foi encurralando o Internacional, mas o Inter marcou muito bem, marcou forte, embora no seu campo defensivo ia trancando as jogadas atleticanas. O Atlético, que tinha o Hulk jogando por todos os lados do campo, sai pelo meio, mas sempre muito bem vigiado. Aos 30 minutos, Maurício, após uma roubada no meio-campo do Gabriel, fez 3-0, deixando o time do Atlético Mineiro incrédulo dentro de campo. A equipe mineira parecia não acreditar no resultado. Tinha a posse de bola, 65%, 66%, 67%. O Inter com 33%, 34%, 33%, entregou a posse de bola, mas o Atlético não transformava isso em grandes oportunidades. Ia ameaçando o gol do Daniel, mas não com chances escancaradas. Tem um lance emblemático desse jogo, a 39, em que o Gabriel reclama de uma falta, deixa a meia baixa para mostrar a pegada que recebeu. O Hulk vai tirar as caras com o volante colorado e o Depena foi lá e encarou o Hulk, o uruguaio Carlos Depena. Isto mostra uma certa envergadura do time do Inter, do Depena, que não deixou o Hulk intimidar os colorados
dentro do Beira-Rio. Bem para o segundo tempo, Cuca mudou a equipe, colocou o Vargas, para a sorte do Inter, retirou o Ademir, acho que foi um erro, porque o Ademir, que terminou o primeiro tempo jogando praticamente como centroavante, o Cuca afastou o Hulk da área, colocou o grandalhão mais pela esquerda, deixou o Ademir, e o Ademir incomodou bastante, e colocou também, tirou o Nátio Fernandes e colocou o Pedrinho. O Nátio não fazia uma boa partida, muito bem marcado, mas o Pedrinho não conseguiu agregar qualidade. E o Inter administrou. A 18 minutos, Pedro Henrique no lugar do Wanderson, Johnny entrou no lugar de Maurício para dar um pouco mais de consistência, ele liberou um pouquinho o Edenilson para se somar ao ataque, tinha os marcadores Gabriel, Depena e Edenilson. O Inter não teve mais precisão no contra-ataque, foi ter já para o final da partida, depois que entraram o Brian Romero, né, se somando ao Pedro Henrique. O Brian Romero teve duas oportunidades. Na primeira tomou a decisão errada, tentou o drible, acabou num jogo de ombro sendo deslocado. Na segunda alçou bem o Pedro Henrique, que concluiu mal. O Inter no segundo tempo administrou. É verdade que o Daniel fez boas defesas, uma grande defesa, num cabeceio do Sacha, uma bola na trave, em que a bola desvia na zaga colorada, mas o Atlético não transformou uma posse de bola que chegou no segundo tempo a 71% em chance de gol. O Inter foi estratégico para administrar uma excelente vantagem construída com competência, com inteligência, com eficácia no primeiro tempo. Ao final das contas, uma vitória emblemática. 3-0 sobre este bom time do Atlético Mineiro, que o Cuca terá muito trabalho para reorganizar. O turco Mohamed não deixou uma grande herança. O Internacional, que na quinta-feira começa a sua participação nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Jogo de ida no Peru contra o Melgar na quinta-feira à noite. Na outra quinta-feira, dia 11 de agosto, o Inter recebe o Melgar, definindo classificação à fase semifinal do torneio sul-americano. No domingo, o Inter, que vem do Peru, fica em Fortaleza, tem o jogo contra o Fortaleza, domingo às 6 horas da tarde. O Inter deverá colocar um time já um tanto descaracterizado, porque tem esta viagem longa e tem o jogo de volta. E todo mundo sabe que a prioridade colorada é ficar no primeiro pelotão do Campeonato Brasileiro, mas ir até a disputa do título na Copa Sul-Americana. Portanto, contra o Fortaleza, o Mano deverá descaracterizar um pouco o seu time. O Inter é muito próximo de anunciar a contratação de um jogador que é versátil. Zagueiro lateral, Igor Gomes, passou pelo Volta Redonda, saiu muito cedo do futebol brasileiro, 1,85 m, 21 anos, estava no Barcelona B, jogou em Portugal, ex-Coimbra, e é um jogador que o Inter está trazendo para complementar o seu grupo. Versátil, joga tanto na lateral quanto na zaga. A contratação ainda não foi oficializada. Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Inter chega à quinta colocação, 33 pontos, 9 atrás do líder Palmeiras, que venceu o Ceará, 5 atrás do vice-líder Corinthians, que venceu o Botafogo, mas está num bolo, que tem Fluminense, que ainda vai jogar na segunda-feira contra o Santos, Atlético Paranaense, que venceu o São Paulo, 34 pontos, Flamengo, que chegou neste pelotão, tem 33, mesma pontuação do Inter, e o Atlético Mineiro uma posição atrás, é o sexto, com 32. Vamos à cotação colorada. Daniel, goleiro, boas defesas, ótimas intervenções, nota 7, Bustos, que voltou ao time titular, também 7, Vitão, 8, Mercado, 8, René, 7, Gabriel, marcou muito, nota 8, Depena, 7, Edenilson, no segundo tempo, cresceu bastante, precisou participar mais do jogo, não só defensivamente, mas ofensivamente, ainda que o Inter tenha se recolhido, até acho que com um certo exagero, mas acabou funcionando, o placar foi assegurado, o Edenilson se movimentou muito no segundo tempo, nota 8, Maurício, nota 9, 2 gols, uma boa participação, especialmente no primeiro tempo, fez o primeiro e fez o terceiro, Alemão, 7, Wanderson, fez o 2-0, também nota 7. Entraram Kaique Rocha a 29, 6, Estevão a 39, sem nota, Johnny a 18, 6, Brian Romero aos 29, 2 lances com ele, num ele tomou a decisão, mas ele já estava naquele momento que o Inter estava todo no seu campo defensivo, ele brigando entre os zagueiros do Atlético. Teve 2 contra-ataques que passaram por ele. No primeiro ele tomou a decisão errada, acabou sendo deslocado. No segundo, um bom passe para o Pedro Henrique, que desperdiçou, nota 6, Pedro Henrique também, nota 6. Para a dupla de técnicos do Inter, Mano Menezes, que preparou o time, ficou na cabine, Sidney Lobo, seu auxiliar, na beira do campo hoje, nota 9, uma vitória forte, uma vitória emblemática, estes 3-0 construídos por Mano Menezes e Sidney Lobo sobre
o Atlético Mineiro. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações ali no sininho. Se gostarem dos vídeos, deixem aí o like. Agora a minha recomendação para quem tem grana na poupança ou tá vendo o dinheiro desaparecer, às vezes dá um passo para frente e 2 para trás na Bolsa de Valores, é hora de investir em minérios, em pedras preciosas, com rentabilidades que começam em 4% ao mês. Tu não precisa de muito capital não, com 700 pila tu já sai depositando lá e vendo o teu dinheiro crescer diariamente na Golden Token Brasil para investir em minérios. E chega lá dizendo que tu viu aqui no canal do Meneghetti que tem prêmios para ti, até mini barra de ouro, hein? Camisas oficiais da dupla Grenal, iPhone, conforme o tamanho do teu investimento. A Golden Token Brasil está te esperando e eu coloquei todos os contatos deles na descrição deste meu vídeo. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.